que existia, criou desenhos arquitetônicos, registrando o que tinha, e fez maquetes dos lugares. Maquete, para a pessoa saber como era naquela época. Então aqui vocês podem ver mais ou menos, por exemplo, a maquete de Jerusalém no período do primeiro templo. Olha que coisa espetacular, já mostrou como seria a cidade de Davi, né? Como seria a cidade alta, como seria o Monte do Templo. Né? Flávio José fala sobre esta ponte, até hoje não encontraram nada que prove que realmente houve uma ponte como essa, tá? Mas, com Rachi, com todas as informações e outras pessoas, já conseguiram entender como era a situação. Tá? Então, seria essa Jerusalém da época de Jesus. Da época de Jesus. Aqui, Isso. o templo. Olha só, que coisa interessante aqui. A Porta Dourada seria onde está esse viaduto, que nunca foi achada a base dele. Aqui, piscina Reis de Israel. Aqui seria a piscina de Betesda. Tá? Lá a porta de Damasco. Tá? Lá a piscina do profeta Jeremias, se não me engano. Torre de Davi, lá o complexo do Palácio de Herodes. Torre de Davi já estava ali. Olha aqui, ó. Esse é o complexo do Palácio de Herodes que eu falei para vocês aqui, ó. Tá? A Torre de Davi aponta aí. O problema é que hoje se pensa que o Palácio de Herodes vinha até aqui em cima, até aqui. E o local que eu falei para vocês que eu suspeito que talvez tenha sido a crucificação de Jesus seria aqui. Exato. Eu Aqui, imagino. na descida já. E daqui poderia se ver o local. Então, cidade de Davi, vocês chegaram lá. O Palácio de Davi seria aqui em cima. O Palácio do Ofel aqui. Você lembra? Torre do Ofel. Então, irmão, A entrada do Palácio de Herodes está aqui. esse aqui Isso o aqui palácio. tudo seria É o o Palácio de Herodes, até aqui mais ou menos. Tá? Ele foi julgado. Ele teria sido julgado aqui, Aqui na opinião, né? Isso. Como o palácio estava aqui, daqui de cima Herodes poderia ver uma bandeira dizendo se... Mostra, mas vamos supor, na suposição dele ter passado pelo portão de Damasco. Então, não tem como, porque o portão de Damasco é aqui, ó. Do outro lado. Não teria como. O portão de Damasco está aqui. Ele daqui não teria visão Não teria lá. visão nenhuma. Não, Se nem na tivesse torre. Na Torre de Antônia também não teria visão daqui. Mas por na causa... torre tinha, não? Não. A Torre de Porque Antônia tá mais pra cá não baixo. dá visão, porque a muralha está na frente. Não, mas eu digo, se você está aqui no local mais alto, na torre aqui tem visão lá de Damasco. Aqui, Por causa da altitude. aqui a torre aqui não dá visão aqui. Não dá visão aqui. Por causa dos muros. E mesmo que desse visão, é longe demais para você ver alguma coisa. A distância. A pergunta é, se da Torre de Antônia daria para dar visão aqui? Também não. Você está vendo que tem uma parte elevada aqui? Aí embaixo está a pedreira do rei Zedequias. Então essa pedreira aqui, ela tapa a visão daqui também. Está entendendo? Então você tem alguns ângulos aqui que tapam a visão. Agora, se você está ali e olha para lá, aí você tem a visão. Agora, se você está ali e olha para cá, onde é o Santo Sepulcro, esse aqui é o Santo Sepulcro. Você também não conseguia ver por causa dessa muralha. Perfeito. Isso aqui é só uma ideia? Isso é só uma ideia. Flávio José fala que isso existia, mas até hoje não acharam indícios desse viaduto. Ah, sim. Certo. Isso aqui é o local do Getsemane, né? Sim, Monte das Oliveiras. Isso é só uma maquete, gente. A gente não tem como saber se isso era real. Mas é uma boa ideia. É uma ideia. Dá uma noção. Tudo aqui é uma ideia. Na minha opinião, é um espetáculo. É a maquete do Monte do Templo como ele é hoje. Quer dizer, como ele era há 150 anos atrás, mais ou menos. Tá? Então vocês podem ver uma coisa aqui que eu costumo dizer. Por que? Você me pergunta por que eu acho que o templo não era no Domo da Rocha. Eu falei isso para vocês, né? Quer saber por quê? Essa é a porta de Suzã, a porta dourada. Se nós lermos no livro de Ezequiel, os sacerdotes estavam de costas para o templo, Na porta dourada. em frente à porta dourada, adorando o sol que nascia na frente. Então, se eu estou em frente à porta dourada,
o Dome da Rocha está deslocado, não tem como. Onde estaria o templo estaria alinhado aqui, tá? Agora, vocês estão vendo uma cúpulazinha ali pequena? Tá? Se chama Domo do Espírito, Domo dos Espíritos. Vou explicar para vocês, é uma lenda que tem, lenda muçulmana. Ali tinha um portal que ia para lá, para o outro lado. Agora, dali daquela linha, nós temos a porta de Hulda aqui, ó. A porta dupla de Hulda está aqui. A porta de Judá. De Hulda. Onde aqui. as escadarias. A dupla, não a tripla, a dupla. As escadarias Isso. que nós andamos. E nós tínhamos lá na frente, que eu falei para vocês, a porta das ovelhas. Então, se a gente risca uma linha aqui, outra linha aqui, onde estaria o templo? O templo teria que estar no meio. Aqui. Aí. Onde seria o Santo dos Santos? Esse seria o canto do Santo dos Santos, a cúpula do Espírito. Tá? Agora eu vou contar para vocês da lenda. Os muçulmanos vêm para essa área, eles encontram a base octagonal disso, que era para ser uma igreja bizantina, Dominus Ecclesiae. Eles queriam construir o que eles chamam de Igreja do Senhor, mas os muçulmanos conquistaram o local e pararam a obra e começaram a construir esta obra como mesquita. Mesquita, o Tá? Domo da Rocha. Quem vem construir aqui em cima é um califa chamado Abd al-Malik. É o segundo. Não é o Omar, é o al-Malik. Al-Malik começa a construir a cúpula, essa cúpula, mas ele manda escavar, verificar tudo que havia no Monte do Templo, pesquisar. Pegar as pedras, separar as pedras para poder construir as construções que ele quer. Aqui é Al-Aqsa e esse aqui. Quando ele chega aqui, não tinha essa cúpula. Tinha um buraco. Um buraco. E morreu muitos homens lá. Isso. Aí ele mandou descer para saber o que tinha dentro do buraco. Aí encontrou. Aí primeiro que desce morre. Depois outro buraco. Depois outro desce no buraco. Morre. 12 homens morrem nesse buraco e ninguém consegue puxar eles de volta. Somem. Nunca mais subiram. Então ele deve ter aprendido alguma informação, sabido alguma coisa dos judeus. Ele decide vedar este lugar. Ele veda este lugar com entulho, põe uma pedra. As pessoas dizem que o piso é dali. Não, o piso não é dali. É mais embaixo. Põe pedras ali, tampa, faz a cúpula, e a cúpula é chamada de Domo dos Espíritos. Domo dos Espíritos. Essa cúpula, provavelmente, ela marca o lugar onde ficava o canto do Santo dos Santos. Eles não voltaram porque eles pisavam no lugar santo, eles morriam. Eles não eram sacerdotes. Outra coisa que reforça essa ideia: depois que isso acontece e a cúpula dourada é construída, Abd al-Malik já tinha morrido. Vem o Omar, que é o substituto dele, e manda fazer uma cerimônia de purificação sacerdotal. Todos os líderes muçulmanos se vestem de branco com roupas sacerdotais, fazem uma purificação de todo lugar, um banho de todo lugar, lavam os pés, as cabeças, igualzinho os sacerdotes, põem incenso em tudo, fazem invocações, santificam o lugar, e aí o lugar nunca mais é santificado. Ou seja, como se eles estivessem preparados para o inimigo reinar aqui. Mas eles fizeram uma cerimônia sacerdotal no lugar que deveria ser o lugar do templo. Então, na minha opinião, o templo tinha que ficar aqui, mais ou menos. Tá? Encostado aqui e nesta direção, em frente à porta dourada. Para mim, é em frente à porta dourada. Tem que sempre bater com o relato bíblico. tem que bater. E se for colocado aqui, também não precisa derrubar nada. Só tirar Não dentro. precisa derrubar nada. O ângulo, Tem só espaço. para... Tá? A maquete não está perfeita. A porta dourada está um pouco fora do ângulo. Mas isso é uma maquete. É 12 portas, né? Não, todos são 10 portas. São 10. Mas essas não são as portas da época bíblica, não. Esta é uma porta da época bíblica, por exemplo. A porta que tinha aqui, que era a porta das ovelhas, também foi destruída. Virou parte do complexo da escola, que existe uma escola muçulmana aqui. A Elomaria. É um lugar para se visitar também, mas tem que pagar para os muçulmanos para entrar aqui. Dentro de uma escola onde ficava próximo da Torre de Napoleão. Tá? Então, há muita história. Agora, eu gosto da pesquisa, mas a pesquisa tem que bater com
Mas é o escritor. texto bíblico. Tá? O texto bíblico é mais. Para mim, É o- sempre é o o texto exato. bíblico é É o a exato. referência. É o exato. Eu posso ter muitos defeitos, mas uma coisa eu sempre digo: entre a pesquisa bíblica e o texto bíblico, eu vou dar preferência ao texto bíblico. É. Agora, existem coisas que a pesquisa ajuda a iluminar o texto bíblico, entender melhor. Aqui, ó. É a maquete, até isso ele fez, da Igreja de Santo Sepulcro. Da Igreja de Santo Sepulcro. Ele conseguiu fazer toda a maquete da Igreja de Santo Sepulcro. O cara era um gênio, gente. Ele media parede por parede, ele media tudo. E ele trazia e fazia. Fez a maquete toda em escala E qual é o bom profissional. disso? Isso nos dá a ideia exata de como eram as coisas. E principalmente aqui, porque tem um status quo que você não pode Aqui, mudar as coisas. Nós descemos aqui. Essa é a praça e entra por aqui. E a cúpula, essa cúpula é a cúpula moderna, né, que foi criada pelos cruzados. Mas antigamente era uma cúpula aberta. Na época de Helena, mãe de Constantino, durante o período bizantino, era aberta a rotunda. Olhava para o céu. Os cruzados colocaram os telhados para poder proteger da chuva. Na verdade, eles botaram um símbolo do Deus Sol lá, né? É porque é o Sol Invictus, que é o de 25 de dezembro, Natal, tá? Foi assim, foi uma substituição. Eles pegaram, né, o paganismo. É paganismo. Pegaram o Sol Invictus como o Sol vencedor e disseram, não, Sol Invictus é Jesus. Tá? Não dá para Jesus ter nascido em 25 de dezembro. Nunca. Nunca. Ele nasceu em Abib ou Nissan. Ou a Bíblia ou Nissan. Provavelmente Nissan. Provavelmente. A Bíblia também tem lógica, mas Nissan é mais forte. Mas o mais bíblico é a Bíblia, né? Não. Nissan, você sabe por quê? Porque o texto diz que ele se fez carne e habitou entre nós. O que é habitar entre nós? Sukkah. Sukkah é a tenda.